37 do livro do Gênesis. Leamos pelo menos os primeiros. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a fama deles. Ora, Israel gostava mais de Jacó do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa ou multicolorida. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os seus feixes se ajuntaram ao redor ao meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém. Quem são os seus heróis? Você tem heróis. Os nossos heróis são as pessoas que nós admiramos. Quem são as pessoas que você admira? Algumas pessoas admiraram personagens históricos. E alguns dos personagens históricos são os heróis nos quais nós gostamos de nos referir a eles. Algumas pessoas olham para Leonardo da Vinci e veem nele um grande herói do passado. Pela sua versatilidade, pela inteligência, Leonardo da Vinci combinava criatividade com arte e com ciência. Para outros, os grandes heróis podem estar no mundo da literatura, como William Shakespeare, que conseguiu dramatizar as grandes pulsões humanas. William Shakespeare conseguiu fazer peças de teatro em que ele retratava o drama humano, desde o ciúme, a ganância, o ódio, o amor, a amizade e o heroísmo. E é considerado William Shakespeare o maior fenômeno da literatura mundial de todos os tempos, em todas as línguas. Poderíamos citar Albert Einstein nas ciências, que ele conseguiu pensar fora dos paradigmas da ciência de então. E contam-nos que quando ele repartiu e compartilhou as suas teorias científicas, até os mais inteligentes cientistas da época ficaram sem entendê-lo direito. Poderíamos citar alguns heróis no campo, por exemplo, do cinema. Pessoas que conseguiram fazer do cinema algo diferente, como Cecil DeMille, que fez grandes épicos do passado, como o filme Os 10 Mandamentos. Nós poderíamos falar ainda de estadistas. Algumas pessoas têm heróis no mundo da política, que são os grandes estadistas. No século XX nós tivemos grandes heróis no campo da política. Winston Churchill na Inglaterra, Mahatma Gandhi na Índia, Charles de Gaulle na França e mais recentemente Nelson Mandela na África do Sul. Nós poderíamos citar grandes pacifistas, pessoas que ficaram renomadas pelo seu pacifismo ou pela sua filantropia. E nós poderíamos citar Martin Luther King nos Estados Unidos e a Madre Teresa de Calcutá. Temos nossos heróis também nos esportes. Algumas pessoas dizem: não, o meu herói está no campo do esporte. É verdade, para alguns o grande herói da sua vida foi o Ayrton Senna no automobilismo. Para outros o Michael Jordan no basquete. Para outros o Pelé no futebol. Para outros o Boris Becker ou o americano John McEnroe no tênis. E para outros o etíope Abebe Bikila na maratona.
São pessoas com as quais nós olhamos e dizemos: puxa vida, estes são os meus grandes referenciais nesta área e nessa dimensão. Na música nós poderíamos citar grandes nomes que marcaram a música, como Nat King Cole nos Estados Unidos com a sua voz de veludo. Poderíamos citar a riqueza musical de um Tom Jobim ou a poesia de um Chico Buarque de Holanda. No campo religioso, evangélico, protestante, nós temos também grandes referenciais e nomes. Eu poderia citar para vocês o Billy Graham como um grande evangelista do século XX. Poderíamos ainda citar o David Wilkerson com seus desafios jovens, que foram casas que foram montadas para a reabilitação de drogados ao redor do mundo. E eu poderia citar, por exemplo, Enéas Tonini como um grande referencial do mundo da renovação carismática pentecostal entre os evangélicos brasileiros. Mas nós temos na Bíblia vários personagens que são os nossos grandes referenciais. Nós poderíamos citar na Bíblia alguns nomes de pessoas que todas as vezes que nós pensamos em alguém como uma referência, nós nos lembramos dessas pessoas. Eu poderia citar para vocês o rei Davi como o grande poeta da Bíblia. Eu poderia citar para vocês Salomão como um dos maiores estadistas que nós temos na Bíblia Sagrada. Poderia citar Elias como um grande profeta, ou Daniel como uma grande referência ética. Poderíamos citar Ruth como uma mulher de uma visão e de uma capacidade de iniciativa tremenda. Eu poderia citar João Batista, eu poderia citar Maria, a Virgem Maria, ou eu poderia citar o apóstolo São Paulo ou Pedro como grandes referenciais da Bíblia. Mas dentre os vários personagens bíblicos, dentre os grandes nomes que nós temos de heróis em toda a história da humanidade, talvez nós deveríamos dar mais atenção a José, este homem que nós lemos na Bíblia Sagrada a sua história. Nós temos mais capítulos na Bíblia Sagrada sobre a história de José do que nós temos sobre outros personagens que nós nos referimos tanto a eles. José, a sua história, a sua saga, o seu papel, a sua relevância na história bíblica é tão grande, é tão magnífica, que alguns estudiosos da Bíblia já chegaram, inclusive, a comparar José a Jesus. E fazem um paralelo entre a vida de José no Antigo Testamento e a vida de Jesus no Novo Testamento. Dizem que ele representou para a história de Israel um tipo, uma imagem. Ele representou um símbolo no Antigo Testamento do que viria a ser Jesus no Novo Testamento. Começa pelo nome. O nome José em hebraico é o nome Jesus. Há uma raiz etimológica entre o nome José e o nome de Jesus. Mas não é apenas no nome que eles são parecidos. Nós poderíamos traçar vários paralelos entre a vida de José e a vida de Jesus. Tanto José como Jesus foram a salvação do seu povo. Vocês se lembram que José, e por causa de José, é que o povo de Israel sobreviveu àquela grande fome que veio sobre a terra de 7 anos de seca, que foi representada no sonho pelas vacas magras que José viu, ou que José interpretou do faraó. Mas existem outros paralelos entre José e Jesus. Por exemplo, ambos foram desprezados pelos seus irmãos na sua juventude. Tanto José do Egito como Jesus foram rejeitados pelos irmãos. Tanto José como Jesus tiveram capas e as suas capas foram tiradas deles. José teve a sua capa tirada pelos irmãos e manchada de sangue. A capa de Jesus foi tirada dele e foi sorteada entre os soldados que o crucificaram. Tanto José como Jesus foram enviados para o Egito. Jesus foi enviado para o Egito e José foi também enviado para o Egito. E eles chegaram ao Egito para que os dois não morressem. Jesus quando ainda era criança e José quando ainda era adolescente.
Tanto José como Jesus foram vendidos pelo preço de escravo. José foi vendido por 20 moedas de prata e Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Os dois foram vendidos. José foi vendido e Jesus foi vendido. Os dois passaram por grandes tentações e venceram. Jesus passou pela tentação no deserto e venceu. E José passou pela tentação na casa da mulher de Potifar e venceu. Os dois venceram a tentação. Os dois começaram a sua vida aos 30 anos de idade. Em Gênesis 41, 46, dá a idade de José, quando ele começou a reinar, com 30 anos de idade. E a Bíblia dá a idade de Jesus, quando ele começou o seu ministério, em Mateus capítulo 3, versículo 23, que ele também estava com 30 anos de idade. Os dois foram colocados numa prisão. Os dois foram colocados numa terrível situação de serem julgados para serem mortos. Os dois foram jogados num poço e ficaram nesse poço durante 3 dias. Jesus ficou na sepultura durante 3 dias e José ficou dentro de um buraco esperando para ser vendido por uma caravana que passava também durante 3 dias. Os dois nasceram de forma milagrosa. Raquel, a mãe de José, era estéril, e Maria, a mãe de Jesus, era virgem. Os dois nasceram de forma milagrosa. Então há vários paralelos que você pode fazer sobre a vida de José e a vida de Jesus. Vamos hoje começar a pensar algumas coisas que a vida de José pode nos ensinar. E você diz assim: pastor Ricardo, a minha vida é difícil, eu tenho passado por muitas e muitas lutas e dificuldades. Já sofri uma enormidade, já passei por grandes lutas, e parece que a minha vida não tem alívio, porque vem uma luta, quando eu vou saindo da luta vem outra. Eu quero falar com você, porque a vida de José foi assim, ele teve lutas e lutas. Se eu colocar numa cápsula pequena e curta a vida deste homem, eu diria assim: ele com 17 anos de idade era um rapaz arrogante. Ele com 17 anos de idade era um rapaz imaturo. Ele com 17 anos de idade era um rapaz que tinha a cabeça na lua, mas não tinha os pés no chão. E esse rapaz começou a se vangloriar da posição que ele tinha como filho predileto do pai. Os irmãos da casa passaram a odiá-lo. Ele não se deu conta do tamanho do ódio desses irmãos. Um dia esses irmãos estavam fora de casa, ele foi ao encontro desses irmãos a pedido do pai. Quando chegou lá, os irmãos viram quando ele vinha andando de longe, e os irmãos de José disseram: vamos matar, porque ele é um cagueta, porque ele é um arrogante, porque ele é um chato, vamos matar José. E enquanto eles estavam planejando a morte de José, um dos irmãos falou: não vamos fazer isso, não vamos matá-lo, vamos dar um castigo nele, vamos fazer alguma coisa diferente, mas matar não, porque aí o sangue dele vem sobre nós. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar dentro de um buraco e vamos decidir o que fazer depois, espera um pouco. Jogaram ele dentro de um buraco, e aí esse irmão que propôs que ele não fosse morto se afastou um pouco, e vinha passando uma caravana de viajantes, e quando o irmão que quis poupar a vida dele estava longe, os outros disseram: vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo como escravo para essa caravana. Venderam o rapaz como escravo. O rapaz foi vendido como um animal, como um bicho. Foi ser escravo no Egito. Lá no Egito ele foi comprado por um homem rico, chamava-se Potifar. Foi para a casa desse Potifar. Ele começou a dar certo, a prosperar, a ser uma bênção dentro da casa deste homem. E aí a esposa do patrão dele se apaixonou por ele, porque ele era forte, ele era bonito, e a mulher do homem se apaixonou pelo rapaz, quis o rapaz, quis José. E quando ela tentou alguma coisa mais concreta com José, José disse: olha, calma, espera um instantinho, o Potifar me deu tudo na casa dele, sou responsável por tudo, a única coisa que ele não me deu foi você, eu não posso fazer isso. E aí ela tentou atacar ele,
ele fugiu, e no que ele fugiu, ela puxou a roupa dele, e com essa roupa na mão, ela usou como prova material de que ele tinha tentado estuprá-la. Foi pro marido dela e disse: olha, ele tentou me estuprar, tá aqui, eu peguei a roupa dele na luta, tô com a capa dele na minha mão. E aí, entre acreditar na mulher e acreditar no escravo, o dono da casa acreditou na mulher, e ele foi jogado num calabouço, ficou dentro do calabouço, preso vários anos. Quando ele estava dentro do calabouço preso, tinha lá um copeiro, tinha lá um padeiro. Os dois tiveram sonhos, falaram para José. José interpretou o sonho, disse: um de vocês vai morrer, o outro vai ser libertado. O que foi libertado, quando chegou na presença do faraó, quando ia saindo da cadeia, o José disse assim: olha, você vai embora, Deus me deu a interpretação do seu sonho, lembre-se de mim quando você chegar lá diante do rei, estou aqui preso, é injusto, estou dentro dessa cadeia. O cara falou: não, pode deixar que eu me lembro de você. Foi embora e passou 2 anos, se esqueceu dele. 2 anos se esqueceu dele, e ele dentro da cadeia. Aí um dia o faraó teve um sonho, que foi o sonho das vacas magras e das vacas gordas. Chamou todos os adivinhos do Egito e disse: interpreta esse sonho. Ninguém tinha a interpretação do sonho. Aí o copeiro se lembrou e disse: eu me lembro. Dentro da cadeia tinha um homem que interpretava sonhos. O faraó disse: traz ele aqui. Ele se barbeou, se ajeitou, foi falar com o faraó. O faraó disse o sonho para ele. José disse, ele tinha tido 2 sonhos, era o das vacas magras e das espigas. Ele disse: o sonho é o mesmo, vai haver 7 anos de fartura, e depois virão 7 anos de grande fome sobre a terra. Vamos nos preparar. Eles se prepararam, o Egito se preparou. O faraó disse: você vai ser o vice-governador, tudo agora está nas suas mãos. O José foi tirado da cadeia, foi colocado na posição de vice-governador, colocaram um anel dele, ele era o 2º depois do rei. E aí veio a fome sobre a terra, as pessoas estavam passando necessidade e fome, e a casa de Jacó estava com fome, até que o Jacó não resistiu e disse: vai comprar comida, vá para o Egito. Quando eles chegaram lá no Egito para comprar comida, que o José viu eram os irmãos dele, os irmãos que tinham vendido ele, os irmãos que tinham traído ele. Ele viu os irmãos e ele passou desapercebido. E aí depois é uma longa história que eu não quero aqui entrar, porque não é o objetivo nosso hoje. E depois de uma grande transação que houve, de um grande jogo que fez, o José trouxe toda a família dele, que estava passando fome, para o Egito. E aí Israel sobreviveu por causa desse êxodo que houve para o Egito, e sobreviveu a essa grande fome. E aí, lá no Egito, o povo prosperou, e aí tem toda a trama, tem toda a história da libertação depois com Moisés e de tudo que aconteceu. E esse José é um personagem então central para o desenvolvimento da história de Israel. Então é em cima dessa história que eu gostaria de ver alguns detalhes com você, alguns detalhes que eu quero que abençoe a sua vida, eu quero que abençoe o seu coração, eu quero que transforme a sua atitude. Alguns detalhes dessa história que nós lemos no capítulo de número 37. Primeiro, na vida nós devemos tomar muito cuidado para a gente não fazer vista grossa aos defeitos porque a gente ama ou porque a gente reverencia. Já começa daí. Diante da importância que é a história de José na Bíblia, nós poderíamos muito bem começar a história de José sem mencionar que na adolescência dele, José foi um imaturo, que José foi tolo, que José foi um típico adolescente arrogante. Não poderíamos. Afinal de contas, ele é um grande herói. E quando a gente fala da vida dos grandes heróis, a nossa tendência é de varrer para debaixo dos tapetes as falhas, os defeitos e os problemas desse grande herói. Vejam bem, José é um dos
um dos personagens bíblicos mais respeitáveis. Não há na vida de José nenhum pecado mencionado. Nenhum pecado mencionado na vida de José. Nada é registrado que desabone a ele como pessoa. Mas a Bíblia não tenta desfocar a imagem de José dele como personagem imaturo. Por quê? Porque ele tem 17 anos, vem de um lar complicadíssimo. Lembrem-se que o pai dele é o Jacó, personagem complicado. Ele nasceu nessa casa, é um pai que tem preferência pelos filhos. Ele ama mais, outro ele ama menos, outro ele ama melhor, outro ele dá todo o seu amor. Que casa é essa? E esse José cresce nesse lar. E ao crescer nessa casa, o que é que se espera de um personagem bíblico ou não que cresça num lar assim? Vai ter problemas de caráter, vai ter problemas comportamentais e emocionais. E o José tinha. Para que eu estou querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer para que você, pai, tome muito cuidado, porque você às vezes ama muito o seu filho, e porque você ama muito o seu filho, você não quer ver os defeitos dele. É a parábola da coruja e os filhotes, né? Parábola da coruja e dos filhotes. Quem o feio ama, bonito lhe parece. Tem lá um ninho e os mais belos filhotes da floresta são os meus. A raposa foi, olhou, quando viu aqueles filhotes da coruja horríveis de feio, disse: não pode ser os filhos dela, eu vou comer. E comeu, porque eles eram horríveis, mas aos olhos da mamãe coruja eram lindos e maravilhosos. Às vezes nós temos essa tendência. Pastor Ricardo, eu amo muito pastor Ricardo, não tem defeitos. Olha, se tem um pastor sem defeitos, é o pastor Ricardo Gondim. É porque você não vive comigo, porque você não é minha mulher, porque você não é meu irmão, você não é meu pai, porque você não é meu filho. Por isso é que você acha isso. E a segunda coisa que eu quero dizer em cima dessa verdade é que quando no versículo 2 diz que José tinha 17 anos, ajudava o pai, e já começa, a Bíblia já abre dizendo assim: e ele era um sujeito cagueta, dedo duro. Versículo 2, a Bíblia não tinha essa expressão naquela época. A Bíblia não usava cagueta, contava tudo ao pai. É o dedo duro, é o delator. Isso dentro de uma casa é horrível. E o José era assim. Mas é isso que eu quero dizer para você, que tem muita gente que se pune, tem muita gente que se odeia, porque quando você tinha 16, 17 anos, você fez um monte de besteira na vida. Você fez muita besteira na vida. E você fica dizendo assim: a minha vida é nada, pastor. Eu digo: por quê? Quando eu tinha 15 anos, me meti com droga, feri, destruí, magoei. Quando eu estava com 18 anos, eu roubei. Agora, pastor, minha vida não... Peraí um instantinho. Pode ser que o começo da sua história de vida tenha sido imaturo. Mas esse começo que é imaturo não precisa jogar você e manchar você. Não. Sabe por quê? Porque Deus vê os processos da nossa vida passada e Ele entende as nossas, muitas vezes, imaturidades. Deus entende, muitas vezes, os processos pelos quais nós passamos nas nossas imaturidades primeiras. José era um imaturo e a Bíblia não mente. Deixa claro, você era um imaturo, você era uma bobinha quando você tinha 17, 18 anos de idade. Mas Deus não faz vista grossa, mas Deus também não exclui você. Por muito tempo nas igrejas evangélicas eu ouvi uma frase, e a frase era assim: Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Eu ouvia muito isso nas igrejas evangélicas, principalmente quando eu era criança. Deus ama o pecador,
mas Deus odeia o pecado. E eu não conseguia botar as duas coisas juntas, porque eu dizia assim para mim: ora, se Deus ama o pecador, como é que Deus pode amar o pecador e odiar o que o pecador faz? Eu não conseguia. Quando eu estava essa semana meditando sobre a vida de José, é assim: Deus ama José, mas Deus não necessariamente aprova o que José fez ou fazia. Agora, pelo fato de Deus não aprovar o que o José fazia, Deus não excluía o José da lista dele. Isso é que é bonito. Então, se você está aqui hoje de manhã, você não está excluído da lista de Deus, porque você teve comportamentos imaturos. Mas, porque você não está excluído da lista de Deus, não significa que Deus está fazendo vista grossa para você estar fazendo, entendeu? A jogadinha de palavras. Se você não entendeu, deixa eu deixar claro. Essa semana eu escrevi um texto que eu mandei para as pessoas que estão na minha mala da internet. Eu tenho umas pessoas lá que eu ponho no meu mailing, no meu e-mail, e eu escrevi um texto para mandar para essas pessoas. É maldição. O texto é o seguinte: é sobre essa coisa de Deus odiar o pecado, mas não necessariamente odiar as pessoas. Saio do Instituto Médico Legal, recordo-me da clínica para recuperação de toxicodependentes, enjoo no fétido corredor da penitenciária e sonho em minha noite insone com o enterro de anjinhos. Vocês sabem o que é um anjinho, né? São aquelas crianças que morrem ainda crianças. E lá no Nordeste a gente vê o enterro do anjinho. São as outras crianças que enterram, vão carregando assim na beira da estrada, um caixãozinho desse tamanhozinho, e as crianças é que carregam. Saio do Instituto Médico Legal, recordo-me da clínica para recuperação de toxicodependentes, enjoo no fétido corredor da penitenciária e sonho em minha noite insônia com o enterro de anjinhos. E assim amaldiçoo a lei redigida pelo senhor cínico, útil apenas na reeleição. Amaldiçoo o acerto de contas com a merenda da criança subnutrida. Amaldiçoo a propina que afinou o asfalto, que matará o adolescente. Amaldiçoo a covardia masculina que esbofeteia a mulher. Amaldiçoo o estupro que destruiu o futuro da menina que se fará mulher. Amaldiçoo o orgasmo do pedófilo. Amaldiçoo o champanhe que embriagou a consciência do empresário que desempregou para aumentar o lucro. Amaldiçoo o remédio sem poder de cura negociado na tarde de sexta-feira. Amaldiçoo o dinheiro depositado na conta secreta, manchado com o vômito do drogado. Amaldiçoo a filosofia racista que vergou as costas do negro e o condenou a sofrer tanto preconceito. Amaldiçoo a reunião secreta que decidiu a guerra, mesmo sem motivos para ela. Amaldiçoo a noite do rei, que imagina seu país como mais parecido com o paraíso e por isso se sente com o direito de invadir o mais fraco. Amaldiçoo a indiferença que esvazia os cantis de água fresca para alagar as trincheiras de sangue. Amaldiçoo o culto em que se pediu as bênçãos de Deus para a batalha que mutilou os braços de um menino. Amaldiçoo o silêncio conveniente do profeta que deveria gritar com o protesto de Deus. Amaldiçoo a justiça do hipócrita que só esperneia quando lhe é confortável. Amaldiçoo os degraus da catedral que vende caro uma falsa esperança. Amaldiçoo o almoço do bispo que zomba da credulidade daqueles que ele enganou. Há maldições que nascem do desejo de fazer o bem. Há nostalgias que buscam contemplar mais uma vez Jesus revolvendo as mesas do templo, chamando um rei de raposa e prometendo que a tristeza se transformará em cântico. Só essa maldição gera esperança imorredora que triunfará em bênção. Vejam, escrevi esse texto. Para quê? Se você prestar atenção no texto, cada vez que eu digo amaldiçoo, 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 não tem nenhuma vez que eu esteja amaldiçoando uma pessoa. Eu estou amaldiçoando o que fazem, o que tem sido. Essa é a ira de Deus contra o pecado. Deus diferencia.
Deus separa. Eu quero que você saiba disso, que existe uma dimensão divina em que Deus está de verdade interessado em você, mas repudiando, amaldiçoando aquilo que pode destruir com você ou destruir com o próximo. Segundo, na vida de José, voltando para a vida de José, errar faz parte dos nossos processos de crescimento. E nem todo erro é maligno. Errar faz parte dos nossos processos de amadurecimento. Nem todo erro é maligno. Nem tudo aquilo. Eu não sou psicopedagogo, nem sou pedagogo, nunca fiz escola de pedagogia, mas os pedagogos que estão aqui, os professores que estão aqui, sabem, os professores inclusive de educação física, os técnicos em esporte, qualquer coisa, o instrutor de música que estiver aqui, o instrutor de judô que estiver aqui, sabe de uma coisa: errar é parte do processo de crescimento. Ninguém aprende nada se não errar. Errar faz parte do nosso crescimento. E eu tenho muita dificuldade com esse meio evangélico que cria uma ambiência nas igrejas evangélicas hipócritas, que todo mundo é sempre 100% correto, que ninguém tem defeitos, porque a gente prega nas igrejas evangélicas que quem erra está dando brecha para o diabo e o diabo vem e pega. Então a gente vai fazendo o quê? A gente vai dissimulando, vai mentindo, vai enganando, como se a gente não tivesse erro nenhum nunca na vida. Veja bem, a primeira menção que é feita de José na Bíblia é de um rapaz cheio de erros, cheio de problemas, imaturo, que está preferindo, que está usando as preferências do pai para o seu próprio benefício. O texto não começa com José já maduro, perdoador. A Bíblia, quando vai falar de José, não fala de um José ético, correto. Quando a Bíblia vai falar de José, já fala do José menino, ele é um jovem, tem paciência. Então eu quero dizer para você hoje o seguinte: os nossos erros não precisam ser necessariamente determinantes para o seu futuro. Não significa que você, por errar, é pau torto, que você por errar é um predestinado a ser um eterno fracassado na vida. Você diz: pastor, eu já fiz muita besteira na vida. Que tá certo, tudo bem, qual é o problema? Desde que você esteja saindo desse processo. Imagine, jovem, rapaz, moça, que na nossa vida nós fazemos muitas besteiras, mas use essas besteiras, esse é o processo, como um degrau, como um aprendizado, para não fazer diferente, para fazer diferente, para não continuar fazendo o mesmo. Eu digo sempre para os adolescentes: Deus não tem problema nenhum que você erre, desde que sejam erros novos. Ruim é quando a gente erra os mesmos erros sempre. Aprendi, não vai mais fazer. Quer dizer, ele começa como um homem que é delator dos irmãos e termina como um homem que é perdoador dos irmãos. Ele cresceu. Aquele que não quer aprender com os próprios erros não sabe que a vida é uma arte, é uma disciplina e principalmente é um aprendizado. Eu estava lendo essa semana sobre essas coisas todas, estudando, e eu me deparei com um texto do Rui Barbosa, famoso Rui Barbosa. Achei muito interessante aquele estilo que ele escrevia no século passado, que era um estilo rebuscado, no começo do século passado. Rui Barbosa diz assim sobre a vida: aprender é variar. Só os imbecis têm a pretensão de não aprender no decurso dos anos. Só os imbecis têm a pretensão de não aprender. Contradizer-se pode ser, portanto, um título de merecimento. As contradições de um homem com o seu passado não incorrem justamente em censura, senão quando caminham do bem para o mal, da verdade para o erro. Quando, pelo contrário, vão do erro para a verdade ou do mal para o bem, não são contradições, são reformas. Não lhes merecem ferretes, senão louvores. Dos estultos é que é agarrarem-se às culpas do seu passado, por não se exporem à vaidade e à penitência, tão grata às consciências honestas de uma boa confissão. Veja bem, o que o Rui Barbosa está dizendo aqui? Que quando uma pessoa muda, só merece ser censurado aquele que mudou do bem para o mal.
esse merece. Mas aquele que mudou e teve uma transformação do mal para o bem, esse não merece ser censurado, esse merece louvores. Palmas para ele. Porque não houve aí uma degradação, houve uma ascensão. Melhorou. Então quando eu vejo a história do José e menciono as imaturidades do José, eu não menciono as imaturidades do José para jogar pedra nele. Eu menciono as imaturidades do José para mostrar como ele melhorou. Você tem muitas imaturidades na sua vida. Não tente jogar ela para debaixo dos panos. Olha para a sua vida passada e diz assim, puxa vida, olha como é que eu era. Mas não olhe para a sua vida passada e diga, olha como é que eu era, simplesmente para olhar e dizer assim, puxa, eu era um cafajeste, eu era um canalha, poxa, que canalha que eu era, que maravilha. Não, olha como eu mudei, graças a Deus, já não sou mais quem eu era. Terceiro, cuidado para não agir de tal maneira que você fortaleça as imaturidades dos outros. Tome muito cuidado para que nas suas ações você não esteja puxando o pior dos outros. Tome muito cuidado para que nas suas ações você esteja puxando dos outros o melhor. Entendeu? É como se você dissesse assim, puxa vida, eu quando estou perto do Ricardo Gondim, o pior de mim vem à tona. O Ricardo me puxa o pior de dentro de mim. Quando eu estou longe do Ricardo, eu sou uma pessoa dócil, eu sou uma pessoa amorosa, mas quando eu chego perto dele, eu fico uma pessoa zangada, eu perco a graça, eu sou violento. Ele tem essa capacidade de tirar de mim o pior de dentro de mim. Você sabia que tem gente que é assim? E é interessante que a atitude do Jacó em relação ao José tira o pior de dentro dele. O pai não ajuda nada José, só faz piorar, porque ele dá uma capa melhor para o José do que deu para os irmãos. Aí os irmãos estão tudo com inveja. Ele deixa claro dentro de casa que ele é o filhinho querido. Quer dizer, ele não consegue provocar nada de bom o Jacó nos irmãos. Ele está conseguindo tirar o pior. E quando José vai agir, ele também só consegue fazer com que os irmãos odeiem. Não consegue produzir bênção. E eu quero dizer para você o seguinte, é muito triste quando a gente tem que se afastar de outra pessoa para a gente conseguir ser bom. Muito triste. Quando eu tenho que me afastar de uma pessoa para eu conseguir ser bom. É eu dizer assim para minha mulher, olha, eu tenho que me afastar do fulano, porque eu ficando perto do fulano eu não consigo. É muito triste que o José, para ser o José, ele teve que ir para bem longe da casa do pai e dos irmãos. Não é difícil isso? Não é muito difícil um filho um dia chegar para o pai e dizer assim, pai, eu só consegui ser uma pessoa boa quando eu tive que me afastar da sua casa. A sua casa produziu em mim o pior de dentro de mim. Não é triste quando um amigo diz para o outro amigo, cara, eu tenho que me afastar de ti, porque essa nossa amizade está produzindo o pior de dentro de mim. Não é muito triste quando uma pessoa diz assim para a esposa, querida, nós temos que sair dessa igreja, porque essa igreja está produzindo em mim ódio, revolta, indiferença, falta de fé. Não é difícil uma pessoa dizer assim, nós temos que nos afastar desse pastor, porque esse pastor está trazendo para mim coisas ruins dentro do meu coração. Não é triste isso? Não é triste quando um pastor tem que dizer isso? Eu tenho que me afastar do fulano, porque o fulano ele está produzindo coisas na minha cabeça, está envenenando minha cabeça, ele está jogando coisa ruim dentro do meu coração. Eu não quero isso. O José, para ser José, ele teve que ser tirado de dentro da casa dele e viver lá longe, porque dentro da casa dele era um ambiente tão pesado e difícil que ele nunca ia conseguir ser ele mesmo. Deixa eu dizer ainda em quarto lugar, nenhuma pessoa é totalmente má ou totalmente boa. Não existe ninguém que seja totalmente mal. O único que é totalmente mal não é humano, é um anjo que é totalmente mal, que é Satanás. Nenhum ser humano é totalmente mal e nenhum ser humano é totalmente bom. Eu acho muito interessante que os irmãos querem matar o José. Veja comigo aqui. Vamos ler o 19. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros, é agora, vamos matá-lo. Vamos jogá-lo dentro desse poço. Diremos que é um animal selvagem que o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Versículo 21. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue.
joguem dentro daquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Você sabe quem é esse Rúben? É um dos irmãos de Jacó, um dos filhos de Jacó, um dos irmãos de José. Versículo 22 do capítulo de número 35. Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Houve um incesto dentro da casa de Jacó. Um dos filhos de Jacó teve relações sexuais ilícitas com uma das mulheres do seu pai. Sabe quem foi que fez esse ato pavoroso e feio? Rúben. No capítulo 35, ele é o pior de todos os irmãos. No capítulo de número 37, é ele quem salva a pele de José. Olha que coisa linda. Essa dimensão da Bíblia eu acho fantástica, que todos nós carregamos a imagem de Deus e os efeitos do pecado dentro de nós. Todos nós temos dentro de nós mesmos os efeitos do pecado e a imagem de Deus. Todos vocês têm a capacidade de fazer as coisas mais horríveis e feias, têm a capacidade de ser bom, digno e verdadeiro. Basta você decidir qual dessas dimensões você vai alimentar. A do pecado ou a da imagem de Deus dentro de você. Quinto, e eu vou terminar. Existem mortes que nem precisam ser concretizadas para valerem como morte. Existem mortes que você não precisa matar para ela valer como uma morte. Os irmãos disseram, vamos matar. O outro disse, não vamos matar não. Vamos vender ele. Venderam José, versículo 31, capítulo 37. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é um animal, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seus filhos. Todos os seus filhos e filhas vinham consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, chorando, dizendo: não descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Os irmãos disseram assim: não vamos matar não, que a gente poupa o velho. Pouparam? Tem gente que diz assim: não vou fazer isso assim não, porque... Uma vez eu estava num acampamento de jovens da nossa igreja, do carnaval. Terminou o culto, eram mais ou menos umas 1h30 da madrugada. Eu já estava deitado com a minha mulher. Acampamento de carnaval, vocês sabem como é. A gente vai para um lugar, fica todo mundo lá, acampado, né? Vamos ter o nosso acampamento esse ano, se Deus quiser. Eu já estava deitado com a Jerusa. Uma pessoa me ligou e disse: pastor, nós estamos tendo um problema aí. Aí eu já fiquei apavorado, porque todos jovens juntos, 2h da madrugada, 1h30 para as 2h da madrugada. Falou: tem uma moça, tem uma menina, não era moça, uma jovenzita de 12 anos, pré-adolescente. Ela está num lugar deserto, sozinha, chorando, e não tem quem traga ela de volta para dentro do acampamento. E a gente já falou, e ela está lá, e está todo mundo preocupado, porque está debaixo de uma árvore chorando. E desculpe ter lhe acordar essa hora, pastor, vai lá conversar com a menina. Aí eu fui lá conversar com ela, me aproximei, ela estava chorando, 12 anos de idade, 12 para 13 anos, pré-adolescentezinha, chorando, eu me aproximei, falei com ela, ela disse: pastor, é que eu perdi meu pai. E começou a falar: perdi meu pai, perdi meu pai. E quanto mais ela falava eu perdi meu pai, eu fui internalizando na minha cabeça que o pai dela tinha morrido. Consolei, orei por ela, disse que o Espírito de Deus ia consolar o seu coração dela e tudo. Acabou o seu acampamento, vim de volta para a cidade, fui conversar com a mãe dessa criança. Falei: olha, eu estou preocupado, porque ela está muito depressiva com a morte do pai. A mulher falou: morte? Morte? Não, ele não morreu. Ele simplesmente saiu de casa. Ele não morreu. Ele tem outra família, ele saiu de casa, tem outra família, mas não morreu não. O que é que está acontecendo? Aí caiu a ficha no meu coração. Falei: meu Deus, pro coração daquela menina, mesmo que o pai não tivesse morrido, era como se estivesse morto. Está ouvindo? O que os irmãos fizeram com José no coração do pai, mesmo que ele tivesse vivo, a dor era a dor de morte. Ele tinha matado. Queridos, eu nunca perdi um filho, nunca tive essa dor de enterrar um filho, mas eu posso lhe dizer: filho, você pode produzir no coração do seu pai ou da sua mãe
uma dor tão grande como a dor de uma morte. Viver não é apenas deixar que os anos corram. Viver é aprender a dar sentido e propósito à vida.